Olá, tudo bem? Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. O meu nome é Anderson Carlos de Ângelo, estou matriculado no curso de Bacharel Teologia com RA 222551805 e eu venho apresentar a todos o meu sermão, aquilo que foi pedido na aula de pregação e práticas ministeriais, onde foi nos dado um tema base para tirarmos o nosso sermão, o tema base que está no livro de João 15. E eu quero aqui iniciar o meu sermão com a leitura da palavra sobre o que foi nos dado aí o texto que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo de número 15, dos versículos de número 1 ao versículo de número 8, aonde a palavra do Senhor, dentro deste texto, nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permaneces na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Venho eu trazer este sermão a todos com o título desta mensagem: Jesus, o próprio Jesus é a videira. Então, o título deste sermão, desta mensagem é Jesus, ele é a videira verdadeira. Quando nós olhamos aqui para esta mensagem, para esta palavra, nós vemos que Jesus, nesta época, quando Jesus ele caminhava, andava sobre a terra, e ele com os seus discípulos e grandes multidões que o seguiam, o acompanhavam, ele falava muito em parábolas, na forma de parábolas, trazendo coisas que as pessoas poderiam entender, uma mensagem fácil, usando coisas que as pessoas conheciam, podiam entender, e trazendo então como mensagem. E aqui nós vemos Jesus fazendo alusão a uma árvore, a uma videira, e ele mesmo se colocando como a videira verdadeira, que tem os seus ramos. E aqui nós vemos, quando Jesus fala que ele é a videira, e fala sobre duas, como que fossem dois
ramos distintos. Ele fala sobre os ramos que não produzem frutos e por não produzirem frutos são cortados, são aparados, são até queimados no fogo, e faz alusão também aos ramos que produzem os seus frutos. E ambos os ramos estão ligados à videira. E fazendo alusão a esta palavra, como Jesus sendo a videira verdadeira, sendo a árvore, a videira verdadeira, nós, homens, nós, pessoas, somos então os ramos. E como eu disse, há aqui dois ramos sendo explanados. Os ramos que não dão frutos e os ramos que dão os seus frutos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os ramos que não dão frutos. Quando a palavra vai nos dizer que esses ramos que não dão frutos, eles são aparados, eles são cortados, são até queimados no fogo, nós podemos trazer isso como pessoas que estão ligadas em Cristo, que até frequentam uma igreja, que até vão para uma igreja, que até lá na igreja ouvem os louvores, que até lá na igreja ouve as orações, que até participa dos cultos. Mas estas pessoas, de certa forma, não têm as suas vidas mudadas ou transformadas, porque todas as vezes que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, ou toda vez que nós, em um certo dia, entregou a nossa vida a Jesus, nós diariamente nos alimentando da palavra, nós diariamente nos alimentando da videira que é Jesus Cristo, nós temos que em nós gerar uma transformação, uma mudança. E esta mudança gerada em nós também faz com que outras vidas, como, por exemplo, a nossa casa, a nossa família, ela seja mudada, ela seja transformada. Por quê? Porque nós gerando em nós transformação, Jesus em nós gerando transformação, a nossa casa passa a ser mudada, a ser transformada e ser purificada. E quando o Senhor está dizendo sobre esses ramos que não geram frutos e eles então são cortados, são lançados fora, são pessoas que talvez passam até tempos das vossas vidas dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma organização religiosa, mas não tem as suas vidas mudadas, não tem as suas vidas transformadas. Estão na igreja, mas também estão no mundo fazendo aquilo que bem entende, também estão no mundo experimentando então e vivendo os prazeres do mundo, não tem uma vida transformada, não tem uma vida liberta, não tem uma vida de fato mudada. Por quê? Porque a nossa busca em Jesus é diariamente nós lavarmos as nossas vestimentas sobre o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, esses ramos infrutíferos podem nos trazer esta alusão sobre as vidas de pessoas que passam tempos dentro da igreja, mas não tem uma vida transformada, não tem uma adoração transformada, não tem uma índole, um caráter mudado, modelado pelo Senhor Jesus Cristo. E mesmo que ainda ouvem a palavra, mesmo que ainda cante louvores, não tem em si um coração mudado ou transformado. E quando nós vemos também na segunda parte, nós vemos Jesus fazer alusão sobre os ramos frutíferos, os ramos que dão
frutos, os ramos que permanecem na videira, estão ligados na videira, a videira que é Jesus, a videira que é o Senhor, estão ligados na videira e esses sim dão frutos. São as pessoas que de fato todos os dias lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. São as pessoas que de fato todos os dias renunciam o mundo. São as pessoas que de fato oram, buscam, clamam de todo o coração. Pessoas que se arrependem diariamente dos seus erros, dos seus maus caminhos e que de fato entregam as vossas vidas ao Senhor, de corpo, alma e espírito, para que então diariamente o Senhor cuide, o Senhor zele, para que então de fato diariamente o Senhor venha cuidar destes ramos e fazer com que estes ramos produzam frutos, produzam vidas, uma vida pessoal mudada e transformada no Senhor Jesus Cristo, uma vida que gera frutos dentro da sua casa, no meio da sua família, uma vida, um ramo que gera frutos no meio da sociedade a qual vive, aonde faz a diferença. Os ramos frutíferos, eles permanecem porque estão embasados, porque estão embasados em Cristo Jesus, porque estão embasados dentro da palavra do Senhor. Então praticam diariamente, então diariamente lavam as suas vestimentas, então diariamente buscam a mudança, a melhora, diariamente abrem o vosso coração para que o Espírito Santo do Senhor possa de fato habitar na vida da pessoa, possa de fato então transformar o ser humano da pessoa, a pessoa que dá a liberdade para então o Espírito Santo de Deus agir e fazer o impossível. Todos aqueles que estão embasados dentro da palavra, a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que resgata, a palavra que dia após dia gera em nós transformação, em mudança no jeito de agir, de falar, de pensar. Que sejamos então nós ramos frutíferos que estão ligados em Jesus, que estão ligados na palavra, na videira verdadeira que é Jesus. E trazendo nesta conclusão de todo este texto, que todos nós não sejamos os ramos infrutíferos, não sejamos os ramos que estão ligados na videira, que estão ligados na videira verdadeira, que Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, mas mesmo assim não dão os seus frutos, e por não darem os seus frutos, são cortados. Que nós sejamos o outro grupo, o grupo de ramos que são frutíferos, que estão ligados na videira, que se alimentam da videira, que se alimentam da palavra, que se alimentam da presença do Senhor Jesus Cristo e são cheios de vida, e por serem cheios de vida, dão os seus frutos em uma vida pessoal, dão os seus frutos em uma vida coletiva, dão os seus frutos em uma vida familiar. Então que nós, como ramos ligados à videira, sejamos ramos frutíferos, ramos que dão frutos, ramos que são abençoados, que de fato todos os dias
lavam as suas vestimentas sobre o sangue do Cordeiro. Este é o meu sermão, qual é apresentado na aula de práticas e pregações ministeriais. Este é o meu sermão, como eu já disse no início, nome e RA. E este é o sermão apresentado para a aula de práticas e pregações ministeriais da Unicesumar. Que Deus abençoe todos em o nome de Jesus.